Sextou! E o MT Sesc TV está chegando na área. E hoje, na nossa programação, você vai conferir um bate-papo com a cineasta, professora e produtora Caroline Araújo. Confira agora no Trajetória. A minha relação com o cinema, ela é desde a infância. Ela parte do encantamento de criança com essa caixa mágica de projeção de imagem para o pensamento de querer fazer aquilo, né? Mas não aquilo na frente da câmera. Eu sempre quis desvelar como era fazer o por trás. O cinema ele foi cada vez mais sedimentando em mim, foi encontrando também outros parceiros, né? O parceiro da TV, de entender como a gente pode ter uma TV que pudesse ter uma grade de programação educativa, não tão Star System, né? Não tão hollywoodiana, americana, não tão colonizadora. Como pensar formatos de cinema, né? Para se fazer com jovens, né? Formação de plateia através do cineclube. Foi aí que os festivais de cinema também entraram na minha vida, no pensamento. Eu fui cada vez mais ficando dentro daquilo que, enquanto criança, eu tinha como sonho. E aí depois, no mercado, vivenciando o dia a dia e vivenciando principalmente a realidade de se fazer audiovisual em Mato Grosso, ou a realidade de se fazer audiovisual em Cuiabá, né? Eu fui batendo numa outra tecla, né? Que na verdade eu trago desde a graduação, que é a tecla da memória, que é a tecla do registro, que é a tecla da pesquisa, porque a gente faz audiovisual, a gente registra o espaço-tempo, né? Quando a fotografia surgiu, e a gente escuta essas histórias, né? Que nas comunidades indígenas as pessoas, os índios pensavam que isso é uma liberdade poética, né? Que a fotografia ela capturava a alma, né? Assim, daquele momento. E alguns estudiosos, a fotografia ela captura um momento. E aí se a gente pensar que essa imagem, seja ela estática, fotográfica, ou ela em movimento, como no cinema, ela desenvolve ali naquele espaço-tempo um corpo efêmero que existe naquele momento que a imagem, tanto no momento que a imagem foi capturada, quanto no momento em que a imagem é projetada. E depois ele se desfaz. Mas ele fica na nossa memória, ele reverbera. Então a gente pensar que esse registro, essa memória, né, dessa imaterialidade, ao mesmo tempo que é material, da sociedade que a gente está, ela é de extrema importância, porque só assim a gente vai poder ensinar, talvez seja forte a palavra, mas a gente vai poder mostrar, deixar para as sociedades que vão vir, para as crianças, né, ou para as futuras crianças que ainda não nasceram, para os futuros realizadores, o que se foi feito, como se foi feito, né, o porquê se foi feito, como era essa cidade, como era esse estado. Eu acho que hoje a gente vive um outro momento desse audiovisual. E a gente tem essa possibilidade de viver esse momento por conta das gerações anteriores que fizeram um quebrar de pedras para que a gente pudesse ter uma atenção, ter de fato uma visualização sobre cinema e sobre audiovisual aqui. No final dos anos 90, meado dos anos 90, né, a gente passa a ter uma lei de incentivo estadual, que era a antiga Lei Hermes de Abreu, que inicia esse processo através de fomento de projetos culturais.
E aí a gente inicia um processo de conseguir recursos públicos para poder financiar os filmes de realizadores. É assim que o Amaury Tangará, ele realiza o primeiro projeto de cinema em Mato Grosso, financiado, vamos deixar claro, financiado por uma lei, né, que foi o Pobre é Quem Não Tem Jipe. E o Amaury, depois a Glória, o Márcio Moreira, eles que são uma geração anterior à minha, eles abrem esse espaço, né, para que a minha geração comece então a entender os caminhos que eles percorreram, capacitar-se cada vez mais, né, e fazer com que a gente incomode, que seja necessário pensar nesse cinema, pensar em como fazer esse cinema, né? Se a gente olhar para trás, a gente tem o cinema de uma maneira, e aí o Luiz ele tem uma propriedade para falar, né? Mas eu não tenho como dizer isso. O cinema em Mato Grosso, ele está presente desde praticamente quando ele surgiu. A gente tem a captação de imagens em Cuiabá, que a gente pode dizer, a partir de 1923, quando Lázaro Papazian vem para a cidade. E talvez seja a pessoa que registrou a maior parte das modificações iniciais de Cuiabá. E eu estou falando de iniciais de uma capital totalmente bucólica, né, longe do grande centro, que vai passar por uma modernização. E aí uma das coisas mais emblemáticas é o registro da implosão da matriz, né, que o Lázaro registra. Do Lázaro, ele deixa isso para o filho, né, para o Gabriel, que continua esse registro de cidade. Ao mesmo tempo que aí a gente tem o advento da TV, que alguns realizadores, algumas pessoas que pensavam, né, ou que eram curiosos sobre a imagem, passam a fazer. Vem os anos 70, 80, a gente tem a Glória na TV, TVCA, produzindo materiais. Depois a gente tem a implementação do curso de comunicação na UFMT, a TV chegando, então a gente passa a ter um outro espaço para essa produção. Percebe que são espaçamentos de décadas, mas é um movimento contínuo, né? De alguém ou de alguéms que vieram, que abriram espaço para que daqui a 5, 10 anos surjam outras pessoas que tenham esses interesses comuns e continuem, que reverberem, que multipliquem isso. Então, se a gente trazer para esse tempo pós 2000, que faz parte mais especificamente dessa geração que eu trabalho, que eu faço parte, você tem a Kátia Meirelles e o Márcio Moreira, o Luiz Carlos também, o teatrólogo, né? Marcelo Camura, que desenvolvem um projeto muito bacana, que é o Imagens da Terra, né? Onde você vai ter o registro num formato documental, que a gente pode dizer, de espacialidades e de signos da nossa cultura, né? A gente tem o registro do São Gonçalo Beira-Rio, das ceramistas, da comida típica, né? Da música do Siriri, Cururu, do carnaval, né? Que se fala tem muito saudosismo dos carnavais de marchinha que aconteciam aqui, nos bailes do clube feminino. Então começa esse movimento, né? A Amaury também produzindo, né? Sobre o professor Carlos Reines. Você tem o Bruno, que talvez seja a expressão de jovem de 20 anos atrás, que personifica
essa ânsia e essa busca do fazer audiovisual e registrar a cidade, né? O primeiro filme dele, que é o Baseado em Fatos Reais, e o segundo, que é o Comprometendo a Atuação, são 2 filmes que trazem um registro de Cuiabá, de determinados recortes de Cuiabá, né? Que são diferentes desses recortes da Cuiabá que o Márcio, que a Kátia faziam, que o Marcelo fazia, né? Nessas séries do Imagens da Terra, por exemplo. Você tem também, na mesma época, surgindo a Bárbara Fontes, né? Que ela traz um trabalho aí muito mais macro, falando em Mato Grosso, que é o trabalho sobre o Arnsdorf, né? Que é um documentário, e depois Vila Bela de Colores. Posteriormente ela tem um registro sobre o Clube Sayonara, que representava uma parte da cuiabania, né? Você tem, né, o Rômulo Fraga também, Keiko Kamura, que vem nesse início de fazer, né? Aí você tem o Leonardo Santana, você tem a Lenissa Lenza, que participaram desse momento da virada dos anos 2000, né? O Júlio Bedin, também publicitário, mas que tem essa história de realizações audiovisuais. Dentro da universidade você tem o Evandro Birello, né? Registrando Cuiabá pelo olhar de estudante, né? Que a gente tem uma obra dele que é o Passa na Semana que Vem, que foi emblemática tanto para quem é da faculdade ou para quem é daquela época, né? Você vai ter, aí eu também apareço nessa, eu também surjo nessa época, trabalhando com outros, mas produzindo também o meu primeiro documentário, que é o Alves de Oliveira, que ele vem muito dessa ânsia do registro da memória, né? Que eu falei anteriormente. Porque ele foi meu projeto de TCC, muito impulsionado, porque depois que eu fiz a disciplina de realidade regional, eu percebi que onde é que a gente acha os registros de comunicação? Aqui, que construíram, né, o setor de comunicação, a história da comunicação. Não estou falando imprensa, estou falando comunicação de uma maneira geral. Então, por exemplo, a Rádio Voz do Oeste, que foi o grande boom, né, de comunicação que a gente tinha aqui na década final dos anos 40, início dos anos 50 e 60, ele teve um incêndio pavoroso, né, nos anos 80. Então, isso me incomodou muito. E por conhecer muito proximamente a história do Alves, né, e a importância que ele foi, a importância que ele teve na cidade, já que a gente está falando de Cuiabá, né, foi alguém que viveu para Cuiabá e amava Cuiabá, e o pensamento dele enquanto empreendimentos de comunicação sempre foi para trazer a informação e enaltecer a cidade e o povo. A comunicação é de fundamental importância para a sociedade e entender como se dá a construção, bem como os movimentos históricos que a envolvem e nos aproxima da nossa identidade. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Estamos de volta e no segundo bloco do programa de hoje você continua acompanhando a trajetória da cineasta Caroline Araújo e um pouco da história do cinema em nosso estado. Então, eu surjo aí, né? Eu consigo realizar esse trabalho que eu trago da faculdade. Ana Cláudia Simas, que era uma parceira que desenvolveu vários trabalhos comigo, também vem dessa leva. Carlos Augusto também vem dessa leva. E aí são pessoas que vão
inquietando, né? A gente vai se inquietando. O Yuri Kopkak, né? Muito mais como um técnico, mas um técnico que, sem ele, talvez muita coisa não tivesse acontecido aqui. A Liana Camargo com Cristiano Costa, né? Que fazem dentro da faculdade um trabalho que é Cuiabá pelo olhar de Lázaro Papazian, que é um trabalho de fato de olhar para essa cidade, de mostrar como Lázaro olhou essa cidade, registrou Cuiabá. Então perceba que rapidinho eu começo a dizer vários nomes e a gente tem muitos outros, né? A gente tem a sedimentação da Glória Albuez como primeira mulher diretora, primeira mulher que dirige um curta-metragem em Mato Grosso, então isso é muito importante. Basicamente, a realização audiovisual aqui, que não estava na TV comercial ou numa TV educativa, que não tem tantos recursos para produção, né? Ela era sustentada, ou ela é sustentada, por editais de incentivo público, né? E aí a gente tem, em especial, e basicamente por um bom tempo, o edital estadual, né? Que era a Lei Hermes de Abreu, que virou Fundo de Cultura Estadual, ou, né, quando de repente começam a surgir governos municipais que também verificam que era importante ter leis municipais, editais municipais. E aí eu estou falando especificamente de Cuiabá, porque durante muito tempo talvez só Cuiabá tivesse esses editais que incentivassem os realizadores da cidade. Só depois da primeira década dos anos 2000 é que a gente começa a ter um aporte de editais em Lucas, Nova Mutum, Chapada, eu creio, Várzea Grande, Rondonópolis, né? Outras cidades começam a fazer essa produção, Barra do Garças, porque aí a gente tem a instituição da Universidade Federal e do Núcleo de Práticas, do núcleo do NPAV, né, de Barra do Garças, do Cine Roncador. Os cineclubes no interior também impulsionam isso, né? Movidos pela experiência do Cineclube Cochiponés, que é um dos cineclubes mais antigos do Brasil, ainda em atividade, e ele é nosso. Então, a gente tem um movimento muito bonito. E também aí a gente tem que voltar a falar sobre a Universidade Federal, sobre o Cineclube, sobre o curso de comunicação, o antigo curso de rádio e TV, né? Que virou finalmente o curso de cinema e audiovisual, que era um projeto que a gente tinha, eu falo a gente enquanto setor, né, de audiovisual, que existia desde 2005 no pensamento de ter esse curso profissionalizante mais focado para audiovisual, para que não acontecesse, né, o que a maioria acontecia, as pessoas entravam para a rádio e TV porque queriam um audiovisual, aí a gente fazia o rádio e TV, mas o nosso foco era audiovisual, então os trabalhos eram muito mais de audiovisuais do que de rádio, por exemplo, né? E a questão do curso nasceu de uma maneira ali, né? E que hoje a gente vê concretizado pela Universidade Federal e muito pelo esforço do professor Moacir, né? Que é o coordenador do curso. E que é um cara que formou muita gente, né? Gerações de realizadores que estão em atividade aqui no estado e no Brasil, né? A gente pode dizer assim. Aí a gente tem, depois dessa leva de realizadores que coabitam na minha época, você tem o Felipe Damian, a Ângela Coradini, que vem um pouco depois, você tem a Caru Roelis, que vem de dentro do Cineclube Cochiponés, né, bolsista, a Iris, né, que vem de Rondonópolis, certo? E produz registros de Cuiabá. Ela tem um documentário muito bonito sobre o Siriri Cururu, e depois ela faz o Rio Vermelho, né, e Maju, que é Marju, né, que é um registro muito pontual. Você tem Luiz Marchetti, que volta para Cuiabá, né? Ele tem um trabalho que eu acho que é um dos trabalhos que mais registra a cidade, que é
em cima de um roteiro da mãe dele, da Wanda Marchetti, que é um doc-TV, né, que ele realizou sobre a oralidade de Cuiabá. Então, esse é um trabalho muito pontual. Você tem o João Bertoli, né, realizando, você tem o Severino Neto, que surge ali 2011, na verdade 2009, 2008, por aí, fazendo algumas coisas, mas 2011 é o primeiro curta dele, né, que ele realiza, e depois Olha o Caminho. Mas o que eu acho mais incrível é a quantidade de mulheres hoje, né? Como eu falei da Ângela, você tem a Juliana Capilé, você tem a Samantha Codebella, a Caru, você tem eu, né? A Luísa Raquel, que representa o coletivo Quariterê, e a instituição do Quariterê, que é muito importante, né? Você tem a Daniele Bertolini, né? Você tem a Tati Mendes, que durante muitos anos, né, nessa parceria criativa que ela tem com a Mauri, ela produziu os trabalhos da Mauri e agora ela está na direção de trabalhos também. Olha como o movimento, né, é o que eu falei, nada é estático. Esse movimento ele vai fazendo com que as coisas levantem, né, com que as coisas surjam. Então, a Cuiabá que a gente registra hoje, para além do progresso, né, para além das mudanças estruturais da cidade, ela é uma Cuiabá de outra cor, de outro sotaque, de outro som, da Cuiabá que foi dos anos 90, quando a Glória fez PS Glauber, Te Vejo em Cuiabá, que é um documentário belíssimo com Lio Arruda, né, sobre a Mostra Glauber que vinha para cá. Que é um material totalmente diferente da Cuiabá que eu rodei em 2006 sobre o Alves, né? Que é uma Cuiabá totalmente diferente da que vai ser daqui a 10 anos. Então olha a importância da gente registrar a cidade, da gente ter cada vez mais movimentos, né, de registro da cidade, realizadores que pensem em registrar esse espaço. E aí a gente pensa, nossa, tem muito produto. Sim, a gente tem muito produto realizado por realizadores locais em Cuiabá, em Mato Grosso. Mas ainda é muito difícil o acesso para a grande população. Então, esse material, às vezes, ele fica muito restrito aos guetos universitários, né? Como o Cineclube, por exemplo, a sessões de cinema que são feitas não só no Cineclube ou por um centro acadêmico, né? Por entidades como MT Cine ou como Quariterê, né? O Cine Teatro tem feito um trabalho, como o Sesc fez durante muito tempo e faz, né? De mostras periódicas, né? Mas aí você vê o número de pessoas que participa, que são ciclos de debate sobre determinados filmes, sobre determinadas imagens da cidade, né? Ainda é pequeno, porque a amplitude de divulgação é pequena. Hoje a gente tem as redes sociais e ela basicamente está ali nas redes sociais, numa mídia espontânea, em cadernos de jornal, né, dos periódicos que a gente tem, mas a gente não tem a entrada da grande massa. E aí eu estou falando de TV, como a TV Centro-América, por exemplo. É aí que eu acho que falta, porque a gente teria uma grande janela para ver esses produtos. Logicamente organizado de acordo com classificação etária e tudo mais. Porque aí a gente consegue ver o tamanho da cinematografia que foi feita aqui. A diversidade, porque a gente também não pode pensar que a gente só vai exibir, ou nesse mainstream, exibir materiais didáticos, educativos, né? A gente tem que ver, de fato, toda a textura visual que é realizada aqui. Durante muitos anos, a gente teve o Festival de Cinema e Vídeo Cuiabá, que eu acredito a esse projeto do Luiz
um dos grandes impulsionadores da minha geração, né? O Bruno vem desse movimento, a Keiko vem desse movimento, o Júlio vem desse movimento, o Rômulo vem desse movimento, o Evandro vem desse movimento, eu venho desse movimento, a Liana, Cristiano, Marcelo, a Baraldi vem desse movimento. Pessoas que hoje são referências, né? Vêm desse movimento do Festival de Cinema e Vídeo de Cuiabá, que durante anos era a nossa janela de contato com filmes que eram nacionais, mas não estavam nos circuitos comerciais, e dos produtos realizados aqui. Depois de um tempo, surge a Mostra de Audiovisual Universitária, que hoje se chama Mauau, porque ela se tornou latino-americana, que ocupa um espaço dentro da universidade, e depois, quando a gente tem a 13ª mostra, que a gente se torna latino-americana, a gente tem um outro espaço. Você tem também o Festival de Cinema Feminino, Tudo Sobre Mulheres, que a Daniele Bertolini, fazia em Chapada dos Guimarães, agora está realizando aqui. Eu fui produtora desse festival durante 4 edições. A gente teve também o Guará, Festival de Cinema e Vídeo Ambiental, né, que teve 3 edições. Depois disso, a gente tem o Cinecaus, que é um público muito específico, né, que a Eliette alavancou, trouxe, que é uma outra mostra que aconteceu. E a gente tem mostras, né, que são de fora, que vêm para cá, principalmente aqui no Sesc, como a Mostra de Direitos Humanos, né, que a Keiko é produtora disso há um bom tempo, realizando aqui. O Sesc institui depois a Mostra Sesc, traz para cá para realizar. Então, mas mesmo assim, quando a gente fala dos espaços de exibição, o que eu falei no início, são guetos. Você tem sempre o mesmo, praticamente a mesma plateia, que vai de um para o outro, que vai assistindo. Você não tem essa amplitude que talvez o espaço dentro de uma TV pudesse trazer para a gente. E aí, pensando a questão de renda, né? A gente vai dar espaço só para eles mostrarem, porque todo mundo faz o filme e coloca embaixo do braço. Não. A gente não faz filme para colocar embaixo do braço ou colocar no Lattes, colocar no currículo e dizer que sou cineasta. Eu faço porque é a minha forma de arte de expressar. Mas para além disso, é o meu trabalho. Trabalho é renda. O programa de hoje está chegando ao fim. Tchau, tchau!